nós vamos continuar cultuando. Agora o culto vai acabar no horário, tá bom? Vamos fazer isso com alegria. Pastor Gersino, com liberdade, ministrando para nós a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede, poder compartilhar desse momento tão glorioso, ouvindo cada um, essa orquestra maravilhosa. Deus os abençoe. Aproveitando você de pé, livro do Êxodo. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Nós leremos no capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 27. Êxodo 15, 22 ao 27. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Amém? Podem estar assentados. Eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade que Ele me deu nesses dias. Cheguei ontem, e esse dia tão valioso como o dia de hoje. Quero agradecer pastor Eliel, pastora Ruth, cada obreiro dessa igreja. Deus os abençoe. Quero dizer que foi uma honra estar aqui participando dessa primeira EBON, e eu tenho certeza que esse início, ele é um início altamente promissor. Eu tenho certeza que Deus continuará edificando o seu povo, e essa igreja continuará sendo um celeiro de obreiros, de mulheres e homens tementes ao Senhor e trabalhadores da sua obra. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado, pastor Eliel, pastora Ruth, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Deus os abençoe. Espero que um dia possa retribuir com a presença de vocês em Divinópolis, participando ali também, adorando a Deus conosco. Eu quero, antes de entrar na palavra, dizer que ainda tenho livros ali. Eu tenho 3 títulos que estão comigo ali, que é Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro sobre a origem do casamento e como que nós devemos interpretar cada uma das bodas, do papel até o brilhante. São 75 bodas. E Família em 13 Atos, que é um livro para você fazer tipo uma célula na sua casa, estudar com seus filhos, estudar com o seu cônjuge. São 13 lições que você pode usufruir de algumas informações muito edificantes, todas com base na palavra de Deus. E o livro mais recente, que é Resíduos do Altar, um livro para a área de aconselhamento. Os 3 estão ali disponíveis. Aqueles que assim o desejarem ou os desejarem podem procurar comigo ao final, lá na entrada do templo. Meus irmãos, eu quero chamá-los para uma meditação nesse texto lido, que é um texto altamente conhecido de todos nós. Eu gosto muito de fazer uma analogia da viagem do povo hebreu do Egito para a entrada em Canaã, fazer uma analogia desse percurso com o nosso percurso de vida, mas principalmente com o nosso percurso como cristãos. E eu comparo sempre que a nossa vida, ou a vida cristã, ela é semelhante a uma viagem. A gente planeja
ou primeiro a gente sonha, depois a gente planeja, e até chegar o dia da gente executar. Entre um espaço, entre um ciclo e outro, muitas coisas acontecem conosco. E às vezes nós não sabemos lidar com essas coisas, com esses eventos que acontecem na nossa vida. Esse mês, se Deus permitir, eu completo 60 anos de idade. E durante a minha vida eu poderia dividir essa vida em ciclos. E eu teria alguns pontos que marcaram a minha vida durante esses 60 anos que se aproximam. E você também, eu tenho certeza que você tem. Você pode mensurar, você pode apontar, pontuar momentos na sua vida que marcaram. Numa viagem também é assim. Às vezes ocorre de terem eventos desagradáveis, um carro que fura o pneu, ou às vezes um momento que você precisa parar por algum motivo, mas você também projeta, programa paradas estratégicas, paradas que você acredita que elas serão essenciais para você fazer um lanche com a sua família, para você usar um sanitário, para você tomar uma água. Tudo isso é planejado. Ocorre que muitas das coisas que nós planejamos não estão no nosso controle. Muitas coisas que nós, às vezes, colocamos no papel, elas não estão no nosso domínio. E aí, nós precisamos pensar como que nós reagimos quando as coisas fogem do nosso controle. Como nós reagimos quando nós sofremos perdas, quando nós sofremos algumas adversidades, como é que nós lidamos com isso? O Senhor Jesus Cristo, quando aconselhava os seus discípulos, Ele os conscientizou de um fato, parece desagradável e desmotivador. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições. A nossa caminhada, a nossa jornada, muitas vezes pode ser uma jornada pontuada por algumas aflições. Só que todas essas aflições, elas não têm o nosso domínio, mas elas têm o domínio do nosso Deus. E esse Deus que domina esses momentos do nosso percurso, é o mesmo Deus que conhece o meu e o seu limite, a capacidade máxima de nós suportarmos determinadas dores, determinados sofrimentos. Eu não sei quantas perdas você já sofreu até aqui, mas eu quero te conscientizar mais uma vez de uma coisa: o Senhor Deus, Ele sabia dessas perdas, e mesmo que você não tivesse notado, Ele estava com você em cada uma dessas perdas. E se porventura nessa caminhada você ainda tiver, eu quero que você se lembre desta palavra: aconteça o que acontecer, Deus na sua onisciência, Deus na sua onipresença, Deus na sua onipotência, Ele estará agindo em seu favor, Ele estará agindo em favor da sua família. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse, no mundo tereis aflições, Ele também disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos um exemplo maior, nós temos um exemplo maravilhoso de alguém que viveu em carne, como nós vivemos hoje, passando por adversidades, mas que foi capaz de vencer todas as coisas. Eu quero te dizer, portanto, que Deus é contigo durante esta viagem, mas você precisa se preparar, porque muitas pessoas são frustradas, porque elas acreditam que os desejos delas precisam ser carimbados por Deus. Muitas pessoas se frustram, porque elas idealizam coisas, e elas acreditam que Deus deveria apenas assinar para elas, e não é assim a vida. A coisa não funciona assim. Quem é soberano é o Senhor, quem é Deus é o Senhor, e é Ele que determina, e eu preciso me submeter à vontade gloriosa, vontade boa, agradável e perfeita dEle. Mas nós temos um povo que sai do Egito, milhões de pessoas saem do Egito, todas elas com uma expectativa, porque o que fora dito para elas é que a terra era uma terra que manava leite e mel. Saíram da condição de escravos, e elas caminham para oásis, para lugares maravilhosos de refrigérios, de abundância, lugares de descanso. E aí, na primeira adversidade que tiveram, na primeira provação que tiveram, que foi o Mar Vermelho, eles percebem,
contemplam de forma miraculosa o mar vermelho se abrindo, e eles atravessam em seco, e eles percebem e veem o inimigo também, ele passando por um momento de adversidade, porém irreversível. Aqueles que os perseguiam, eles são submergidos nas águas do mar vermelho. Aí teve festa, e nessa festa teve música, e nessa festa teve dança, e o povo acreditou, estamos no caminho certo, e está tudo muito bem. Mas a viagem continua. Teve um dia que eu e você aceitou Jesus como Salvador. Em junho faz 45 anos que eu passei pelo batismo nas águas, depois de ter aceitado Jesus há quase um ano atrás. Portanto, 46 anos de experiência com Deus. E aí, eu e você aceitamos Jesus, e nós às vezes acreditamos que não teremos mais problema, porque nós achamos que os problemas eles podem ofuscar a graça da salvação. E o diabo quer às vezes dizer isso. Para que você é crente se você ainda tem problema? Você não é crente para se livrar dos problemas. Você é crente para você ter certeza da sua vida eterna. Você é crente para você ter certeza que se Jesus voltar para buscar a igreja hoje, você está preparado para ir para o céu. Não é para você fugir de aflições que você é crente. Não é para fugir da enfermidade, porque muitas vezes elas vêm até nós sem nós percebermos. Mas você aceitou Jesus Cristo porque alguém disse para você, você tem que ter certeza da vida eterna, e você precisa ter garantido o seu lugar no céu. O povo sai do Egito, o povo tem o primeiro regozijo, o povo tem a primeira alegria, mas havia um deserto pela frente. A porta de entrada para Canaã era um deserto. E a gente aceita Jesus, a gente precisa entender, eu estou entrando num campo minado, e eu sei que tem inimigo, mas maior é o que está comigo do que aquele que está lá com ele. Eu tenho essa convicção, e eu preciso entender o seguinte, eu não posso parar, eu não posso recuar, eu preciso seguir adiante. É deserto, mas eu tenho que caminhar. E o deserto que estava à frente chamava-se, ou chama-se, deserto de Sur. Sur significa muro. Sur significa fortificação. Sur significa limite. Muitas vezes nós levantamos e nós dizemos, eu vou prosseguir. Mas parece que imediatamente o inimigo coloca um muro fortificado na nossa frente. Imediatamente você tem a impressão que parece que você perdeu as forças, que parece que você não vai conseguir. E o inimigo que trabalha com essa ilusão de ótica, ele coloca para você que você terá que derrubar um muro intransponível, um muro impossível de ser derrubado. O inimigo vai vender essa ideia. Mas quando Deus chama o povo para ir para Canaã, Deus envia 12 homens, 12 espias. Daqueles 12, 10 disseram o seguinte, é intransponível, é impossível, não dá para entrar, há gigantes, nós somos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Mas haviam 2 que haviam tido outra visão, enxergado outra coisa, e eles disseram, nós os venceremos, são gigantes, são fortes, mas o Senhor será conosco, nós os destruiremos, nós possuiremos essa terra, nós tomaremos essa terra. Por quê? Porque aqueles homens estavam cheios de Deus na vida deles. O que nós não entendemos é que muitas vezes, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos um carimbo de posse. Nós somos posse do Senhor. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo carimbasse em nossa vida, propriedade do Todo-Poderoso. E aí quando o inimigo chega até nós, ele vai perceber que há uma marca em nós. Essa marca está dizendo, não toca. Não põe a mão porque ele é do Todo-Poderoso. E a Bíblia quando diz, olha, o vosso adversário, ele fica rodeando como se fosse um leão, procurando quem pudesse tragar. Mas a mesma vai dizer, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, e ele vai guardar isso. E às vezes a pessoa se assusta com o ruído falso, fake desse leão. É preciso nós entendermos que maior é o que está conosco realmente, e que ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. O outro é fake,
esse verdadeiro real, ele está conosco. Mas quando nós voltamos para o povo, diante de Sur, diante do muro, o povo é estimulado, o povo é chamado, entre. Vocês têm que passar por esse deserto, porque não há como, nós ouvimos aqui hoje, para se chegar a um propósito é preciso um processo. E no processo pode conter esse deserto. E quantos de nós não temos envergadura emocional? Quantos de nós não temos envergadura espiritual? Porque nós recusamos o deserto. E aí nós somos frágeis. Na linguagem de hoje nós seríamos chamados de Nutella. Porque a gente não aceita a aprovação. Conta-se uma historiazinha, de que alguém via uma borboleta se esforçar para sair do casulo. E ela se esforçava, e a pessoa que observava dizia: essa borboleta não vai sair daí, ela não conseguirá sair. E ele pensou: vou dar uma ajuda para essa borboleta. Buscou a tesoura, cortou o casulo para que a borboleta saísse. A borboleta sai, e ela tenta voar, não consegue. Ela tomba para um lado, tomba para o outro, e ele deixou ela ali sozinha, para ver o que acontecia. Passado algum tempo ele volta, ela está morta. Qual o segredo disso? Ela só conseguiria voar se ela vencesse o casulo, porque era o casulo que daria forças para ela, a musculatura para ela voar, dependeria daquele esforço para ela destruir o casulo onde ela estava. Nós queremos fugir da provação, nós queremos fugir dos momentos difíceis, mas muitas vezes são eles que vão nos dar fortalecimento espiritual, emocional, para nós vencermos as lutas que nós vamos enfrentar no deserto. Deserto é lugar de cuidado. É lugar de cuidado porque é ali que nós podemos ou termos a oportunidade de perceber quanto Deus cuida de nós. O nosso Senhor passou pelo deserto. Mas chega um momento no deserto que diz a palavra que os anjos de Deus vieram e o serviram. Porque Deus conhece, Deus sabe quando nós estamos minguando nas nossas forças. O deserto muitas vezes ele é lugar de ilusão. Você tem ilusão de ótica, você pensa que é uma coisa e é outra. E você precisa entender que nesses momentos, mais do que nunca, você precisa ter visão espiritual, inteligência espiritual. Deserto é lugar de provação. É ali que nós somos testados. Os grandes homens passaram pelos desertos. Os grandes homens de Deus passaram pelo deserto. Os outros que não passaram, nós não conhecemos a história deles. Nós não sabemos dos nomes deles. Mas aí o povo entra no deserto. E aí tem a primeira parada. Primeira parada. Todas as vezes que eu saio de Divinópolis para vir para Uberlândia, ou quando a gente vai para Caldas Novas, a gente tem uma parada. Serra de Campos Altos. Vamos parar na Serra de Campos Altos. Vamos tomar um café. Ali tem sanitário limpo. Ali tem um lugar agradável, refrigerado. Vamos fazer isso. O povo sai do Egito, ou atravessa o Mar Vermelho. Vamos para Aimara? Vamos. Lá tem lanche, lá tem água boa, lá tem isso, lá a gente vai revigorar as forças. Eles idealizaram isso. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando eles pararam, e eles, entusiasmados, foram para as águas, e o primeiro que bebeu não acreditou. Que água é essa? Aí vem alguém, bebe, testa, fala: eu também estou sentindo. Vem o terceiro, vem o quarto, e diz: essa água não dá para beber. Fala: Moisés, que parada é essa, Moisés? Por que que você programou para a gente parar aqui em Mara, Moisés? Por que que você não escolheu o melhor lugar, Moisés? A água é amarga. Nessa nossa viagem, tem paradas que elas são meio que forçadas. Você idealiza uma coisa, mas quando você percebe, está amargo. Quantas vezes você já sentiu a sua boca amargar, e você dizer para você mesmo: por que que eu estou passando por isso?
Por que Deus permitiu que eu parasse por aqui? Por que a minha família está passando por isso? E aí a gente começa a questionar Deus. Por que Deus não nos livrou disto? Mara, é o lugar que você pode fazer ou falar igualzinho a letra daquele hino. Ou você questiona, ou você adora. Há momentos da sua vida que você precisa parar e pensar: eu vou questionar ou eu vou adorar? Mas esse povo rebelou em Mara. Esse povo reclamou em Mara. Esse povo culpou Moisés. Mas ali Deus direcionou Moisés. Moisés curou aquelas águas. Mas há um fato muito importante ali em Mara. O versículo 26 diz, versículo 25, diz que ali Deus deu para ele leis e ordenanças. E ali Deus os pôs à prova. Às vezes o momento de você conhecer mais as leis e as ordenanças do Senhor são nos momentos mais amargos da sua vida. São esses momentos que Deus prepara para você estar com o seu coração aberto, sensível, quebrado, para Deus mostrar verdades para você. São esses momentos que a sua família às vezes está passando por uma turbulência, que você fala: meu Deus, eu orei tanto pelo meu casamento, meu Deus, eu orei tanto pelos meus filhos, Deus, e agora está aqui, gente desempregada, conflito que parece que não tem solução na minha família, Deus. São esses momentos que Deus vai preparar para falar algumas verdades para você, que Deus vai dar um direcionamento novo para você, que Deus vai mostrar para você que há decisões que você tem tomado que são equivocadas, que são precipitadas. Deus está estabelecendo algumas coisas para você, algumas regras para você mudar a sua forma de ser, para você não se perder no restante da caminhada. Deus os colocou à prova. Deus deu uma promessa para eles: olha, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês não vão sofrer as doenças que eu coloquei para os egípcios. Quantas vezes nós entramos numa zona de conforto e esquecemos que nós servimos a um Deus que é um Deus relacional. Relacionamento não é via de mão única, relacionamento é via de mão dupla. Eu adoro a Deus, Deus me abençoa, eu honro a Deus, Deus me retribui, eu obedeço a Deus, Deus me sustenta. É uma relação de mão dupla. E às vezes nós nos tornamos como filhos mimados, que querem apenas o dá. Nós queremos apenas que Deus seja aquele que é o nosso provedor. Nós queremos Ele como Salvador, nós queremos Ele como provedor, e o rejeitamos como Senhor. E é o Senhor que nos educa, não é o provedor que nos educa. Quem nos educa é o Senhor. É o Senhor que olha para nós e diz: está errado, esse comportamento eu não aprovo. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que diz: converta-te do teu mau caminho, volta para o Senhor. É o Senhor que diz isso. O provedor entrega o que nós precisamos. Mara é o lugar de nós sermos curados. Às vezes tem casal que leva a vida conjugal no automático. No automático. Quando vem a crise, esse casal percebe que tem alguma coisa errada. E se o casal for crente, esse casal vai dar as mãos, dobrar o joelho e falar: Deus tem misericórdia. Nessas horas Deus vai abrir a ferida. Deus vai mostrar: está errado isso e isso. Você está sendo um mau marido nisso. Você está sendo uma má esposa nisso. Você está sendo um mau filho nisso. E é a chance que nós temos de falar: Deus, então cura, Senhor, a minha família. Cura, Deus, a minha família. É impossível você ser confrontado por Deus, sair ferido,
sem que um bálsamo seja derramado sobre a sua ferida. Deus não despede você de ferida aberta sem colocar remédio nela. Deus não despede você desse jeito. Nós ouvimos hoje sobre o bom amigo. Nós ouvimos hoje. Ele leva, ele conduz, ele aplica o remédio e ele ainda diz: continue cuidando, se faltar alguma coisa, eu completo na volta. Deus é Deus que cura. Há paradas da nossa vida que nós não entendemos. Há incidentes na nossa jornada que nós não entendemos. E o Senhor tem um propósito para cada um deles. Cada um desses incidentes. Os israelitas ficaram em Mara pelo espaço de mais ou menos um mês. Ficaram em Mara. Um mês. Quanto tempo é preciso para você se conscientizar que Deus está querendo trabalhar a sua vida? Quanto tempo é necessário para você abrir os olhos e falar: Deus está tratando comigo? E eu preciso falar: Deus, está aqui, conserta. Conserta, Deus, o que for preciso. Nós vimos que Jeremias desce e ele observa o oleiro. E o oleiro pega o barro para fazer o vaso. E o vaso ele quebra na mão do oleiro. Glória a Deus que se você estiver quebrado, você está quebrado na mão do oleiro. Glória a Deus. Você está quebrado no lugar certo. Se você estiver quebrado aqui nesta noite, glória a Deus, porque você está no lugar certo de ser quebrado. O povo que reclamou tanto, o povo que falou contra Moisés, tem esse momento de provação. Mas diz a palavra de Deus, que passado esse período, esse povo volta a caminhar. Agora eles têm um outro objetivo. E esse outro objetivo chamava-se Elim. Elim significa lugar de descanso. Lugar de descanso. E o povo, eles caminham. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que esse povo chega em Elim. E a distância entre Mara e Elim era de mais ou menos 12 quilômetros. Como a gente diz aqui em Minas, 2 léguas. 2 léguas, se você estiver bem, você faz ela em 2 horas e meia, no máximo. 12 quilômetros separava o povo de Mara até Elim. E esse povo correu o risco de morrer em Mara, de morrer no lugar da provação. Esse povo corre o risco de perder a bênção por causa de uma distância de 12 quilômetros. O que tinha em Elim, pastor? Qual foi o maior problema de Mara? As águas amargas. O que tinha em Elim? 12 fontes de água. 70 palmeiras. Oásis. Compensa guardar um pouco o ímpeto. Compensa guardar um pouco o nervosismo. Compensa guardar um pouco a precipitação. E sempre pensar: daqui a 12 quilômetros eu chego. 12 fontes, 70 palmeiras. Daqui a 12 quilômetros eu vou chegar ali. Lá vai ter o descanso. Esse amargo vai durar pouco. Então eu vou aguentar as pontas, porque só faltam 12 quilômetros para eu chegar. Muitas pessoas perdem a bênção de Deus por causa de pouca coisa. Muitos casamentos foram desfeitos por causa de pouca coisa. Não tem como você viver nesse mundo
sem você passar por alguns momentos amargos. Não tem como. O diferencial entre todos nós que passamos pelos momentos amargos dessa vida, o diferencial está em como cada um se comporta. Todos passarão, mas alguns se comportarão de forma diferente. Uma das coisas que Deus entregou para nós foi o fruto do Espírito, para ele ser desenvolvido em nós. Tem uma frase que a gente gosta sempre de repetir: as coisas boas passam, mas as ruins também passam. As ruins também passam. Se você fizer uma avaliação hoje da sua vida espiritual, talvez você diga o seguinte: eu já tive melhores momentos do que hoje. Se você perguntar isso para Elias, ele vai dizer assim: eu também tive os meus pontos baixos. Eu tive o poder do Monte Carmelo, mas eu também tive o momento da caverna. Se você perguntar para Pedro, ele vai dizer o seguinte: eu tive um momento de glória. Eu caminhei sobre as águas, igual Jesus. Mas eu tive também um momento de fraqueza, que eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu tive isso. Eu tive isso tudo. Sabe qual é o melhor? Em cada um desses momentos, Deus sempre nos dá a oportunidade de cura. Pedro negou Jesus perto de uma fogueira. Pedro estava pescando, e quando eles retornam à praia, tinha uma fogueira acesa. E aí ali estava o Senhor Jesus, esperando Pedro, que havia negado ele há pouco tempo. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, vem para cá, para perto da fogueira. Naquela hora a mente de Pedro agiu como relâmpago. A memória dele foi como um relâmpago. Ele lembrou da fogueira. Ele tinha me avisado que eu ia negá-lo. E está aqui a fogueira para me acusar. Não era a fogueira que eu acusava, eram as suas memórias que eu acusava. Mas ali, o Senhor Jesus Cristo aproveita o ambiente e pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Tu me ama? 3 vezes o Senhor Jesus Cristo reatou com Pedro, renovou a aliança com Pedro. Na nossa jornada, nós enfrentamos momentos de baixo, mas o Senhor está sempre de braços abertos, dizendo: filho, vem cá, eu te dou um sapato novo, eu te dou uma sandália nova, eu te dou um anel, eu mando fazer um banquete para você. Mas que Deus é esse que é capaz de fazer isso? A Bíblia Sagrada vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, que elas renovam a cada manhã. A cada manhã essas misericórdias se renovam. Quer dizer que o estoque de misericórdias do Senhor não tem fim, não acaba. O salmista Davi, no Salmo 23, ele vai dizer o seguinte: que a misericórdia do Senhor o seguirão. Bondade, melhor dizendo, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Misericórdia e bondade são irmãs gêmeas. O salmista, ele sabe o seguinte, que enquanto ele estava na jornada dele, ele estava sendo acompanhado pela misericórdia, pela bondade e pela fidelidade do Senhor. Você já pensou nisso? Você levantar, e à medida que você anda, você percebe: a bondade e a fidelidade do Senhor estão atrás de mim. A bondade e a fidelidade do Senhor estão comigo nesse dia. Quer dizer, nada poderá te deter, porque você tem aquilo que é essencial para você caminhar a jornada que Deus propôs para você caminhar. O que Deus preparou para você e para mim é que nós entendêssemos que a cura de Deus, ela se processa durante a jornada.
não tem tempo para parar. É como você trocar o pneu com o carro andando. Você não pode parar no meio do caminho, nessa jornada espiritual, na nossa caminhada cristã, e falar: Deus, eu vou sentar no caminho e vou esperar até o dia que o Senhor virá aqui para me curar. Deus vai dizer para você o seguinte: meu filho, levanta, vamos andando. Durante o caminho eu vou consertando aquilo que precisa ser consertado na sua vida. Durante a jornada, eu vou te curando. Até porque a maioria das enfermidades emocionais ou espirituais que nós temos são resultado de decisões que nós tomamos sem consultar o Senhor. Muitos dos nossos problemas são resultado de coisas que nós fizemos sem consultar o Senhor. Mas mesmo assim, como a sua bondade e a sua fidelidade nos acompanha, Ele vai cuidar de nós na nossa caminhada e não nos vai deixar ficar para trás. O Senhor não quer que ninguém fique para trás. Ele não quer que ninguém fique para trás. E para isso Ele vai melhorando consertando o outro, ajudando o outro, pega um pela mão e vai andando. Por quê? Porque nós temos uma Elim celestial, que é o nosso objetivo principal. As ruas são de ouro e de cristal. Lá não tem água contaminada. Lá não tem poluição. Lá não tem furto. Lá não tem acidente. Lá não tem incidente. Lá não tem isso. Às vezes a gente prepara um evento, como a igreja preparou aqui, e nós teremos semana que vem. A partir de sexta-feira, nós temos a nossa escola bíblica em Divinópolis. E a gente prepara as coisas, mas às vezes alguma coisa fora do controle da gente. No céu não. No céu não tem incidente nenhum. No céu não tem atraso. No céu não vai ter assim: faltou isso. Espera um pouquinho, que vai fazer mais. Aguenta as pontas. Espera um pouquinho. Não. No céu está tudo já pronto. Tudo preparado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E o Senhor preparou. Ele fez o caminho do Calvário e preparou tudo ali na cruz do Calvário, para que na hora que Deus, na hora que o Pai, na hora que a Trindade Santa disser: busca a igreja será arrebatada, tudo estará pronto para cada um de nós. Sem tristeza, sem choro, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma desilusão. Tudo está preparado. O profeta Miqueias, no capítulo 2, e no versículo 10, ele diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias, mas por que a gente não pode descansar aqui? Porque eu já acostumei com determinadas coisas. Por incrível que pareça, tem pessoas que se acostumam com as doenças. Tem pessoas até que usam a doença em benefício dela. Tem. Por incrível que pareça. Aí Miqueias diz o seguinte: olha, há uma corrupção destruindo tudo aqui. Nós estamos vivendo hoje momentos que parece que não falta nada para a gente. Quando Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições. O diabo às vezes quer vender para nós a ideia é o seguinte: isso é conversa. Hoje é tudo fácil demais. Você não tem fome como você tinha antigamente. Você liga, meia hora depois chega alguém buzinando na sua porta, entregando um sanduíche. Está calor demais, você tem um climatizador, você tem um ar-condicionado. Você quer viajar, você paga em 20 vezes. Você pode passear.
Essa é a ideia que o diabo está vendendo, tentando iludir as pessoas, que não há nada melhor do que isso aqui. Mas Miqueias falou o seguinte: olha, isso aqui é um lugar de corrupção, de ilusão, que destrói. Nós precisamos perceber que há um processo destrutivo. E esse processo visa destruir o encanto que o céu deve causar em nós. Esse processo é para destruir o desejo ardente que deveríamos ter pela volta de Jesus. Esse processo é para atrasar o desejo que deveríamos ter, ou a nossa fala de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O processo visa isso. Não deseja, não deseja, porque muitas vezes nós queremos fazer movimentos para atrair a presença de Deus, mas Deus está onde? Deus está onde Ele for desejado. Se você desejar Deus no seu coração, Deus estará presente. A palavra diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Deus está onde Ele é desejado. Então é preciso que a gente deseje Deus, que o reino de Deus seja completo, seja pleno na nossa vida, que a vontade dEle seja completa, seja plena na nossa vida. Muitas pessoas talvez não teriam coragem de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E isso é uma pena. O Senhor virá buscar a sua igreja. Jesus virá para buscar a sua igreja, porque foi por ela que Ele morreu. Foi por causa dela que Ele morreu. Que o nosso coração seja cheio, não de um oásis como Elim, para a gente ficar ao lado de água fria e sombra fresca, mas de um Elim celestial, para estarmos ali numa adoração perfeita, plena, completa com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém entre nós que não é crente. Cada vez que nós pregamos a palavra do Senhor, nós temos o dever de fazer 2 tipos de apelo. O primeiro apelo para aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor. Eu quero dizer que você precisa aceitar Jesus como Senhor, para Ele controlar a sua vida, para Ele te dirigir, para Ele te conduzir. E fatalmente Ele será também o seu Salvador. Tem alguém que não é crente, que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você nesta noite. A igreja, por gentileza, fique de pé. Tem alguém que não é crente? Alguém que por algum motivo afastou-se da igreja e quer reconciliar nesta noite? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Não tem ninguém? Então eu quero fazer uma oração nesta noite, entregando a sua viagem nas mãos do Senhor. Pastor Gersino, mas quem vai viajar é o senhor amanhã. Nós todos estamos viajando. Você ora por mim depois, amanhã cedinho eu saio de viagem. Você pode orar por mim, mas eu quero orar pela nossa jornada até Elim celestial. Quero orar pela sua família. Quero orar pelo seu casamento, pelos seus filhos. Você aceita isso em nome de Jesus? Então levanta a sua mão. Querido Deus e eterno Pai, para sempre seja exaltado o teu nome. Muito obrigado, Deus, provedor, Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Apenas o Senhor é digno de honra e de glória. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço por cada família que aqui está representada. O Senhor conhece os pormenores de cada uma dessa família. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe dos incidentes, de todas as perdas que porventura houve com cada família ao longo dessa jornada, Pai. E é o Senhor que traz cura,
é o Senhor que derrama do teu bálsamo, é o Senhor que abençoa, e é o Senhor, ó Pai querido, que sustenta cada um. Eu peço que o Senhor venha abençoar, ó Pai, com cura espiritual, com cura emocional, com cura física, que o Senhor traga restauração e dê um vigor novo, Pai, para cada um dos teus filhos. Isso eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, muito obrigado, pastor.